Salve, salve, minha família. Meu Deus, como é que tá tudo errado aqui? Boa. Ó quem tá ali. Nossa, calma aí, como que eu vou. Aí, agora sim. Ó quem tá ali, ó. Tem um monte de livro na frente, já explico isso daí. E aí, galerinha, como vocês estão? Tudo suave, tudo bom, tudo tranquilo, tudo na paz? Meu Deus. Ai, deixa eu ajeitar isso daqui. Enfim, tá uma confusão meu quarto. O escritório, na verdade, tá uma zona. E não vou arrumar agora. Enfim, tá uma correria. Vixe, a vida tá louca, tá um bagulho muito louco. Mas e aí, como vocês estão? Tudo de boa? Eu tô agora dando aquele RT pra avisar que entramos. Cola com a gente e boa. É isso, cadê? Foi. Primeiramente, queria pedir perdão aí por não ter música. Porque a galera vai olhar e falar, porra, Marcos, né? Sempre tem uma musiquinha de entrada, pai, não sei o que, dessa vez não tinha. Igual ontem, enfim, o que acontece? O PC bugou, como vocês podem ver, é que ninguém tá digitando nada ainda. Mas daqui a pouco vocês vão ver, tipo, o chat não tá aparecendo. Quer ver? Eu vou mandar um oi aqui no chat. Simplesmente não tá aparecendo. Assim, o OBS hoje ele decidiu me deixar na mão. Eu acho que eu tenho que atualizar ele, inclusive. Vou atualizar aí depois da live. Mas queria agradecer primeiramente a presença de geral aí. Hoje a gente vai estar aí trocando uma ideia sobre... Nossa, será que tem algum papel aqui? Só um minuto, família. Não tenho. Eu preciso limpar a câmera, mas infelizmente não vai dar agora. Então, a gente vai aqui estar trocando essa ideia aí sobre a Rosa Luxemburgo. Eu nem ia fazer live, tá ligado? Hoje eu tava bem desanimado. E aí eu assisti a live da Isabela Loureiro lá pra Boitempo, né? Com a Larissa, com o tio do Revolution que tava mediando. E a Isabela, pra quem não sabe, é uma das mais, se não a maior tradutora de Rosa Luxemburgo que a gente tem aqui no Brasil. Não só tradutora, como alguém que elenca teorias a partir de Rosa Luxemburgo, que vai pensar no pensamento dela, enfim. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque afinal é o tema aqui da live. E aí eu tava lá vendo a live e tal, e ela começou a falar, e eu falando, mano, é isso, eu vou ter que fazer uma live aí falando sobre Rosa. E aí me surgiram dois pensamentos, principalmente, porque assim, a galera vive me perguntando coisas de Rosa. Eu postei esses dias porque uma galera do Juntos veio me fazer umas perguntas sobre a questão da Rosa e tal. Aí eu postei, uma galera veio me fazer umas perguntas e tal, e aí vieram me pedir dicas de texto. Enfim, tem uma galera que sempre pergunta coisas, né? Tipo, porra, Marcos, e a Rosa e o Lene, enfim, é uma discussão longa aí de várias coisas. E eu que sou um cara que comecei a estudar recentemente, né? Imagina se a Isabela Loureiro não consegue responder tudo, imagina eu. Então a gente começa aí. Aí eu falei, beleza, a gente pode fazer aí uma live, só que eu não quero estar aqui pra ficar lendo os textos da Rosa, pra ficar, né, profundamente trabalhando com a Rosa Luxemburgo. Pra quem quiser isso, eu vou colocar aqui o podcast, eu acho que é só isso, porque lá eu tenho 2 episódios sobre a Rosa Luxemburgo. Um se chama A Socialização da Sociedade, que é um episódio bem antigo, se não me engano, 3º ou 4º episódio que eu fiz, trabalhando com o texto da Rosa já. E eu tenho um episódio que eu produzi ano passado em homenagem aos 150 anos de Rosa Luxemburgo. Então quem quiser, quem tiver interesse, quem quiser se aprofundar aí, começar a ouvir uma questão teórica, uma discussão mais assim, tem aí o podcast pra isso. Acho que não cabe aqui ficar... discutindo realmente, tipo, pegar texto, ler, discutir trechos e tal, embora isso daí possa vir a rolar, não é o fundamental. Então, calma aí, estou postando aqui do Insta, rapidinho. Então, eu pensei e falei, então vamos fazer uma primeira live, meio que apresentando quem é a Rosa Luxemburgo, dando ideias de texto sobre ela, dando ideias de pensamento, introduzindo um pouco do pensamento dela e por que eu me aproximei do pensamento dela, né? De onde que veio essa questão. Então, eu acho que a minha ideia era partir daí, saca? Para amanhã, no sábado, tá discutindo aí mais profundamente a questão de se ela traz alguma inovação teórica, o que a gente aprende com ela para ser utilizado nos dias de hoje, o que é o socialismo efetivamente para ela.
Porque aí surge toda aquela treta entre socialismo democrático, democracia socialista, enfim. O que seria a ditadura do proletariado, assembleia, sovietes. Tem toda a discussão que é pautada por ela e que traz elementos que podem ser pensados hoje, ou não, né? Também traz elementos aí que não podem ser pensados hoje. E aí eu acho que essa divisão ficou uma divisão bem ok, pensando que não é um curso, não é uma aula, mas é uma troca de ideias. Então já queria falar aí que caso vocês tenham dúvidas, perguntas, qualquer coisa, para não se acanharem, para mandarem, para opinarem, para, enfim, acrescentarem coisas. Afinal, cada vez que eu leio Rosa Luxemburgo eu descubro que eu não li tanto quanto eu deveria ter lido, né? Eu até postei hoje no Twitter, porque a Isabela Loureiro falou, né? Porque tem os 2 livros da Boitempo, um é do Paul Froelich, que é a biografia, que tá em promoção, inclusive, né? Os 3 livros da Rosa. E o outro é do Hector, eu esqueci o sobrenome do Hector. É Hector mesmo? Deixa eu pegar aqui, família, só pra não tá falando, né? Senão às vezes tá falando bagulho errado. Cadê? Boitempo. Boitempo. O outro livro é o do Hernan Vinha, que é Rosa Luxemburgo e a Reinvenção Política. E aí o Hernan tá lançando um livro, vai sair nos próximos meses aí, em que ele vai estar utilizando um trecho, o título do livro é uma frase da Rosa, e nesse livro traz várias experiências das mulheres terceirmundistas. Então a gente vai ter desde discussões da América Latina até discussões do Kurdistão. E eu achei isso daí do caralho, enfim, porque, quando a gente começar a se aprofundar em Rosa, embora, né, não seja um objetivo tanto dessas lives, vocês vão ver esse caráter que ela carrega, de olhar para essas lutas, de olhar para o terceiro mundo, de olhar para a colonização, de olhar para a acumulação do capital, enfim, de olhar para toda essa questão aí para trabalhar. E aí a gente vai ter também o que está acontecendo agora, porque a Isabela Loureiro ela até disse, né? Ela falou, agora os livros estão começando a ser traduzidos para o inglês, então a gente tem uma vasta gama de publicações que vão sair, que estão saindo, né, e ainda vão continuar saindo. Porém, 1/3 da produção dela é em polonês, e a maioria não foi nem traduzida para o alemão. Então a gente aí tem uma gama de movimentos para acontecer isso. A Fundação Rosa Luxemburgo entra muito nessa questão de trazer coisas novas, mas ainda é preciso avançar muito mais aí nessa questão dos próprios textos da Rosa e de toda a produção teórica dela, né? Então, tipo assim, isso é só um pedacinho ainda de quem é Rosa Luxemburgo e tal. Pra quem acompanhou recentemente, eu terminei as cartas da Rosa Luxemburgo, que é uma coisa que a Isabela Loureiro lembra muito, e que me aproxima, daqui a pouco eu vou falar melhor, mas é a forma como ela escreve e a paixão existente dentro dessas cartas, seja no sentido romântico, seja no sentido da questão da exploração animal, né, porque ela vai falar contra a indústria que estava crescendo no momento, seja na questão do amor revolucionário, enfim, muita coisa aí para ser discutida entre o que é Rosa, por onde começar a ler Rosa e tudo isso. Queria lembrar vocês aí, então, do podcast, primeiramente. A gente tem esse podcast com 2 episódios, onde a gente fala especificamente sobre a Rosa, embora ela seja constantemente citada. Pra quem conhece, né, na capa da Twitch tá a Rosa, na capa do YouTube também. Eu trabalho com Rosa Luxemburgo, eu estudo Rosa Luxemburgo, eu, inclusive tenho uma proposição sobre o que viria a ser o luxemburguismo, ainda falta colocar na teoria, mas é uma discussão aí que a gente pode até entrar... uma discussão que a Isabela Loureiro apresenta também, e a gente pode dar continuidade a ela, sobre a questão do Brasil. E aí tem no podcast aí um pouco sobre isso. Principalmente nos 150 anos dela, eu utilizei um livro dela que é fantástico. A gente também tá nas redes sociais aí, como @morcego_marcos_, seja no Insta, seja no Twitter. É onde eu tô publicando tudo, é onde eu tô divulgando tudo, enfim. Tá tudo lá. É onde eu aviso das lives, é onde... enfim, lá é tudo, né? Rede social é utilizado para divulgação. Hoje a gente trocou aí uma ideia muito sobre a questão do Apoia-se, que é a próxima questão, que a gente tem aí o Apoia-se em apoia.se/Caverna do Morcego, ou pelo Pix, mpbl9753@gmail.com. A gente tem aí o QR Code onde você pode ajudar. Então, eu acho que a gente pode começar pelo começo, de quem foi Rosa Luxemburgo, e eu vou entrar
numa questão puramente da vida dela aqui. Pra isso, eu vou pegar um livro, que aí já vai a primeira indicação aí. Vou falar mais devagar pra quem quiser, né, anotar, ter uma ideia, tudo. Então quem quiser anotar, já pega o celular, pega o bloco de anotação, um caderno, enfim, qualquer coisa que dê pra escrever, pra anotar, porque a gente vai começar com as indicações agora. Que é o livro Teoria da Organização Política. Esse daqui é o primeiro volume do Teoria da Organização Política, é da expressão popular, são livros organizados pelo Adhemar Bogo. É um livro que eu recomendo direto, porque tem muitos textos, né? O Marighella, a gente utilizou ele. Da Rosa Luxemburgo, no episódio dela, eu utilizo um pouco dele. Do Agostinho Neto, que tem episódio do podcast, a gente utiliza essa versão aqui do Teoria da Organização Política. E o primeiro volume, que infelizmente é uma crítica que eu faço ao Adhemar Bogo e a essa coletânea, a gente só tem, onde aparece a única mulher da coletânea, que é justamente a Rosa Luxemburgo, né? Não sei se mais estão sendo escritos, tem 4 até agora. A gente tem Engels, Marx, Lenin, Rosa e Mao. E antes de todo o texto que ele vai trazer, o trecho que ele vai trazer, ele traz aí uma apresentação, né, da pessoa. E no caso aqui da Rosa Luxemburgo, menos de uma página aqui que eu vou trazer, tá, família? Só pra falar da vida dela. Ela nasce em Zamość, na Polônia. A Polônia que na época, embora já fosse Polônia, era totalmente ligada com a Rússia, industrialmente, enfim, toda a questão de produção era ligada com a Rússia. Eu acho importante aí dar essa contextualização. E ela nasce em 5 de março, amanhã, só que em 1871, 151 anos atrás, cara. 151 anos do nascimento dela. Os pais eram de classe média e tinham alta cultura. Tanto que uma coisa que marca as cartas dela é a disposição dela com poesia, com teatro, com música. E assim como Marx e Engels, assim como Lukács, ela é uma grande crítica, tá ligado? O Marx, ele fala de algumas tretas que ele tem com o La Salle, justamente voltadas para a questão poética. Porque o La Salle escreveu tipo uma história, um poema e tal, mandava pro Marx e pro Engels, e eles, como amigos, criticavam mesmo. E a Rosa passa pela mesma situação com várias amizades. Tipo, a galera mandava, ela olhava e falava, eu achei interessante, só que assim, que merda é essa que você tá escrevendo? Enfim. Ela tinha mais 5 irmãos, ela era mais nova, e ainda criança, ela vai aprender a falar polonês, alemão, russo e mais tarde francês, que é uma língua que ela ama. Enfim, essa parte pessoal da Rosa, essa parte da vida, assim, realmente, de como ela vê as coisas, como ela enxerga as coisas, como ela enxerga o francês, como linguagem poética mesmo, é uma coisa fenomenal. Aos 2 anos de idade, a família muda para Varsóvia, né? E aos 5 anos, ela tem uma enfermidade nos quadris. E por causa de erro médico, ela acaba deficiente. Tanto que ela mancava. E nas fotos vocês vão perceber, principalmente naquela foto com a Clara. Cadê a foto? Ai. Meu Deus, onde tem a foto com a Clara? Eu acho que é aqui. Cadê? Aqui, vai ser aqui mesmo. Cadê a foto com a Clara Zetkin? Cadê a foto com a Clara Zetkin? Ela, além de tudo, era... Voltou? Não, não voltou ainda não. Na verdade, né? Cadê o... Aí, voltou. Voltou, né? Voltou? Voltou. É porque, na verdade, eu acho que não tá no... Quer ver? Eu acho que não tá no USB, saiu mesmo. Calma aí, família. Vamos lá, vamos ver. Aí, agora conectou de novo.
Ai, eu me exalto falando de rosa, dá nisso. Pronto, agora sim, agora sim. Fechou. Ah, o chat voltou também aí, ó. Agora tá aparecendo do nada. Enfim, muito obrigado, OBS Studio. Parabéns. Muito obrigado. Continuando. E aí, ela tem essa questão do erro médico no quadril. Aos 13 anos de idade, ela vai ingressar na escola de ensino médio só para mulheres, que é onde ela começa as atividades políticas, ainda no movimento estudantil, que ela já vai contra as normas repressivas do colégio. Essa é uma questão, a Isabel Loureiro estava falando, inclusive hoje na live, de um autor, eu não vou lembrar qual é o autor e qual é o livro, infelizmente, perdão, eu não tenho aqui, tá? Que começa a discutir a questão do feminismo em rosa. Porque assim, um texto mesmo, ela só tem um texto onde o tema é diretamente aquilo, além de publicações dos jornais e tudo, mas geralmente quem fazia isso era a Clara Zetkin, e elas estavam muito juntas, inclusive na fundação da Liga Espartacus, tá? Mas ela aborda em vários momentos da vida dela, mas são meio que trechos soltos, tá ligado? Assim como, por exemplo, a atuação dela não é colocada tanto nessa questão. Só que ela tem uma atuação totalmente voltada para essa questão. E aí, em 1887, ela vai concluir a faculdade de Direito. Só que, é lógico, 2 anos depois, ela vai ser perseguida pela repressão polonesa. Como a Polônia tinha aquela conexão com a Rússia, a Polônia também era monarquista. Embora a Alemanha também fosse, tá? É importante lembrar. Mas a Polônia também era monarquista. E o Império Russo, para quem se lembra, ele é um império atrasado no sentido de extremamente conservador, saca? E aí ela deixa o país com o apoio de um camponês e um sacerdote, escondida numa carroça carregada de feno. Ela vai para Zurique, na Suíça, e aí ela continua estudando e vai fazer um doutorado em ciências políticas em 1897, que é o ano que marca a entrada dela efetivamente na luta política direta, saca? Mais ou menos nessa época. Importante notar outra questão, e aí eu não sei se existe alguma ligação, mas o meu tio ele falou uma coisa sobre isso, que é sobre a Courrier, como que é o primeiro nome dela? Cara, aquela cientista do caralho que mexia com Mercúrio, enfim, ela inclusive morre. Eu esqueci o primeiro nome dela. Courrier. Cara, eu esqueci real oficial. A Marie Curie, perdão. Isso, muito obrigado. Isso mesmo. Eu devo estar pronunciando errado, mas é isso. Ela também é polonesa. E ela foge num período muito próximo de Rosa Luxemburgo, tá? E ela, inclusive, tem, nas cartas dela, algumas ligações com o movimento social-democrata na época, né? Lembrando que na época era o Partido Social-Democrata da maioria desses países, Rússia, Polônia, Alemanha. E aí eu não sei, e é uma coisa que eu não tenho acesso às cartas, meu tio ele deve ter alguns livros sobre isso, eu tenho que pegar com ele, se existiu algum contato. Pelas cartas da Rosa não existiu, pelas cartas que eu tive contato, é claro, mas nem todas estão traduzidas e tem muito artigo que está em polonês, tem muita coisa dela que está em polonês. Então, não sei se pode surgir aí alguma questão desse contato, o que seria uma conexão do caralho, assim, seria algo brutalmente surreal nesse sentido mesmo. Que mais? Vamos ver, tem mais um pouquinho aqui de texto. E aí é nesse período que ela faz contato com outros exilados políticos, lembrando que é um processo que não acontece só na Polônia, não acontece só na monarquia, mas acontece de tempos em tempos na República Inglesa, embora ela já fosse mais permissiva, na francesa, embora também já fosse mais permissiva, e também na própria Alemanha. Inclusive, a vida de Rosa ela perpassa muito entre prisões, né? Ela vai ser presa primeiramente na Rússia em 1905, inclusive, aí se eu não me engano, não tenho certeza, eu tenho que pesquisar melhor as datas e os locais, na mesma prisão que a Kollontai, que a Krupskaya. Depois ela é presa na Alemanha, em 1907 a primeira vez, aí depois em 1914, aí ela fica até 1915, é transferida e fica de 1916 a 1918
presa novamente até que em 1918, enfim, a gente já entra nisso, nessa questão. E aí, ainda na Suíça, ela ajuda, em 1892, a fundar o Partido Socialista Polonês, o PSP, que não vem a ser o Partido Social Democrata polonês. Tem uma diferença entre, se não me engano, é PSDK-PIL, alguma coisa assim, a sigla, que é o Partido Social Democrata, e o posterior Partido Socialista. Porém, a gente tem aí uma farsa pregada sobre a independência da Polônia pelos socialistas, e aí a burguesia vai fazer com que com que em 1894, juntamente com o Leo Jožić, eles rompessem com o PSP, que é o Partido Socialista Polonês, e aí eles vão se dedicar à crítica contra a luta nacionalista dentro do socialismo. O que acontece? E é uma outra discussão que a Isabel Loureiro falou hoje, porque a Rosa Luxemburgo, quando os bolcheviques estavam no poder, eles falam sobre a autodeterminação dos povos, autodeterminação das nações naquele tempo. Ela inclusive tem um texto sobre a autodeterminação e as nações. Ela se pontua contra aquilo. E aí entra numa questão de tipo, porra, mas e aí? Porém, ela traz uma explicação que talvez mesmo os defensores dela não consigam chegar ao nível de explicação dela, porque é realmente uma questão, e aí não eximindo ela de crítica, sabe? Só tô expondo realmente esse pensamento dela. Ela vai olhar e vai falar, o bagulho é o seguinte, eu entendo a questão da autodeterminação das nações, porém, economicamente, a Polônia não consegue viver sem a Rússia, primeiro ponto. Segundo ponto, a Polônia ainda é monarquia. Ela só vai conseguir fazer isso quando ela for uma república. Sem ser uma república, o proletariado não vai ter força nenhuma para impulsionar uma autodeterminação que vise benefícios para o proletariado polonês. Ponto. Essa é a crítica dela nessa questão. E aí, enfim, tem tretas e tretas que não cabem entrar agora. E aí eles vão criar o Partido Social Democrata do Reino da Polônia, que em 5 anos torna Partido Socialista Democrático da Polônia e Lituânia. Por isso aquele nome complicado, PSD, Kalil, enfim, etc. e tals. E aí, depois disso, ela muda para a Alemanha, né, em 1897, e vai para o Partido Social Democrata Alemão, que é um partido que foi fundado em 1869, e ela vai ser uma das maiores militantes ativas revolucionárias do partido. Cara, é bizarro o número de jornais, de revistas, de trabalhos em que ela vai atuar. A galera revolucionária chama ela pra tudo quanto é coisa. Inclusive tem fase da vida dela que ela fala que ela tem que usar 3, 4 jornais de uma vez porque ela simplesmente não dá conta, saca? É muito complicado. Mas isso daqui, e depois aqui ó, vai ter o próprio Ademar Bogo vai falar sobre o debate das ideias na Rosa Luxemburgo, ele vai falar sobre a greve de massas, partidos e sindicatos, que é o texto que ele traz, vai falar sobre a revolução e assassinato dela, né? Porque vamos lá, em 12 de janeiro de 1916, ela e o Liebknecht são expulsos do PSD, que é o Partido Social Democrata Alemão. Eles formam, né, um partido que já estava se formando desde 1914, porque eles já tinham essa cisão, é o USPD, que é um partido mais radical. Dentro do SPD, eles têm uma corrente meio que autônoma, que é os espartaquistas. E em 1918, com as greves e a Revolução Alemã, surge toda uma treta e um atrito dentro, onde, no começo de 1918, o SPD tá todo olhando e falando, nós apoiamos a Revolução, nós vamos com os espartaquistas e tal, e não sei o que, e convoca a população pra rua e tal, e não sei o que. Só que, já no final de 1918, eles ganham cargos colocados pela social-democracia alemã, e aí eles traem o movimento revolucionário. Em 1919, no começo do ano, a gente tem aí a Rosa e o Karl Liebknecht e o Leo Jožić sendo mortos. Cara, é muito bizarro porque a gente tem ali uma questão da social-democracia que é fundamental para se pensar até os dias de hoje. Assim, é bizarro. Mas
é interessante olhar para os movimentos que aconteceram quando a Rosa estava presa. Porque, cara, presa, ela conseguia mandar artigos, jornais, enfim, ela conseguia fazer de tudo, além de receber informações, receber jornais. E a primeira vez que ela é presa na Alemanha, mais de 1.000 mulheres vão na saída dela da prisão e acompanham ela até a casa dela, entregando presentes, fazendo confraternizações e celebrando. Detalhe, nem o Partido Social Democrata Alemão comentou um A sobre a saída da prisão dela. Mas a galera que tava no poder teve que comentar pelo apoio popular que a Rosa teve à sair da prisão, cara. Isso é brutal, eu acho que isso é uma das coisas que tem que ficar assinalado, tá ligado? De tipo, cara, ela sempre, assim como praticamente todas as mulheres, como a Clara Zetkin, Kollontai, Krupskaya, Angela Davis, enfim, por aí vai, são colocadas em segundo plano quando se trata sobre movimento revolucionário, grandes teóricos, grandes pensadores, protagonistas de revolução e por aí vai. Só que, cara, ali a gente já tem, saca, tipo, ela mandava carta no dia 14 e falava assim, eu espero que chegue aí antes do dia 20. A gente tá falando de tempos em que a comunicação não era rápida. Você conseguir que mais de 1.000 mulheres estejam na frente da prisão, na sua saída, e não porque você convocou, e não porque o partido convocou, mas porque elas se enxergavam naquela luta, é do caralho. É simplesmente, assim, é algo extraordinário. É algo que, porra, supera aí muita coisa, tá ligado? É algo que vai além estratosfericamente. Enfim, eu acho que é daqui que a gente parte pra pensar a Rosa. Aí a gente tem aí diversos outros livros. Eu vou começar pelos que eu vou falar menos, tá? Porque como vocês viram, dá pra ir longe ao se tratar de Rosa Luxemburgo. Uma das primeiras leituras que eu fiz dela foi no livro Armas da Crítica da Boitempo, saca? Porque aqui, novamente, traz diversos pensadores, a Rosa sendo a única mulher a ser trazida, porque ela é considerada, e aqui cabe uma explicação porque ela é trazida, né? Ela é considerada uma das grandes teóricas da segunda geração, né? Primeira geração, Marx e Engels. Segunda geração, Rosa, Lenin, Gramsci. Terceira geração, a gente tem Lukács, Althusser, e alguns consideram um e não consideram o outro, Zizek e acho que só. Acho que são esses três. Enfim, e aí tem pontuações, inclusive que um camarada já veio me fazer, que ele já falou, porra, mas olha pra essa separação e tal, enfim. Mas não é o que cabe aqui. E aqui a gente tem alguns textos da Rosa Luxemburgo, além de novamente uma breve introdução dela, que é o Greve de Massas Partidos e Sindicatos, que é o que eu tenho episódio do podcast, a Acumulação do Capital, que eu tô com ele aqui, que é do Snipes, camarada Snipes, e sobre a Revolução Russa. Eu vou falar melhor desses textos quando eu trazer eles mais profundamente. Mas é que são pequenos trechos, é meio que uma aproximação com os textos, e eu achei uma aproximação não grosseira, achei que trouxe coisas básicas. Porque, por exemplo, a acumulação do capital da Rosa Luxemburgo não é um texto fácil. E aqui trouxe uma parte que dá pra se aproximar e se olhar e falar, beleza, dá pra encarar. Aí temos um livro que particularmente, aqui é a opinião, tá? Eu não gosto muito, que é A Outra Rosa, da Lavra Palavra. Enfim, acho que começa desde a polêmica do nome, né, A Outra Rosa, porque eles falam que aqui eles gostam de abordar a rosa revolucionária, que não é uma rosa que é trazida geralmente. E de fato, não é uma rosa que é trazida geralmente, já eu vou entrar nessa questão. Porém, assim, e eu falo por tretas que eu já tive com partidos ou com células de partidos, mas no geral, a galera marxista-leninista não, tá tendo um aprofundamento agora, mas não curte a Rosa Luxemburgo. Porque ela, teoricamente, é divergente do Lenin. Embora eu tenha pontuações contra essa questão dessa divergência. E daqui a pouco eu vou até falar um pouco sobre ela, embora eu não vá me aprofundar de forma alguma. Eu vou trazer algumas questões para serem passadas. O prefácio do Jones Manuel traz elementos muito importantes. Mas eu não achei um bom prefácio para se falar sobre Rosa Luxemburgo. Ponto. É isso que eu tenho para dizer. A seleção de textos é uma seleção interessante, mas eu achei meio desconexa. Assim, saca? Tipo, eu vejo o trato que eles dão em outros livros. Por exemplo, o livro do Malcolm X.
saca? Os tratos que eles dão aos livros do Lenin. E aí eu me deparar com esse livro que é da Rosa Luxemburgo, que é alguém que eu tava estudando e pesquisando, foi alguma coisa que eu olhei e falei, ok, confesso que vocês têm que ler, traz textos novos, traz coisas novas, traz discussões pertinentes, mas não é um dos textos assim que dos primeiros é o que eu indico, que eu olho e falo, realmente vai família, é isso e tal. Não é um dos textos que eu falo isso. Aí a gente tem, e aí já aproveitando que eu entrei nessa discussão, esse livro da Isabel Loureiro, que é Rosa Luxemburgo, Os Dilemas da Ação Revolucionária, pela editora Unesp. E aqui a gente tem uma questão particular, porque ela vai passar sobre a questão do que é Brasil, do que é o pensamento de Rosa, as discussões sobre o pensamento de Rosa. Eu vou trazer aqui uma frase da Isabel, né? Foi minha intenção mostrar ao longo deste livro que o dogmatismo teórico identificado por alguns em Rosa Luxemburgo é matizado por uma defesa apaixonada da ação espontânea das massas populares, a única que pode construir coletivamente o espaço de não sujeição ao capital. Porém, é forçoso reconhecer que a Rosa foi dogmática num ponto, na crença de que a superação do capitalismo representava a única alternativa à queda da humanidade na barbárie. Essa ideia ela nunca abandonou. E aqui a gente entra em algumas questões. Eu vou começar pela discussão já dentro do Partido Bolchevique, que depois adquire uma outra forma com o Stalin, não o Stalin como pessoa, mas o governo de Stalin, e, é claro, da própria configuração do movimento alemão, que acompanha a Terceira Internacional, né, que vai acompanhar o movimento que o Stalin vai fazer, e vai proibir certos livros da Rosa de circularem, saca? Vai proibir certos livros de circularem, vão restringir certas cartas dela. E é por isso que é interessante dar uma atenção no livro da Boitempo, que eu quero pegar, que é o do Paul Froelich, que é uma biografia da Rosa, porque ele foi aluno dela. Ele tá naquele tempo, e a biografia dele, como a Isabel Loureiro bem lembrou, vem justamente nesse sentido de defender o legado e construção da Rosa Luxemburgo, saca? Ele vem justamente para quebrar com o que estava sendo construído em cima do nome dela. E que ainda hoje certas pessoas, certos grupos utilizam, que eu vou trazer daqui a pouco. Mas a questão falam, a Rosa é muito espontânea. Enfim, galera, eu vou me aprofundar, talvez eu traga isso daí melhor amanhã. Ela é espontaneísta, né? Em primeiro lugar, ela não é espontaneísta, tá? Ela coloca nas massas a questão da ação revolucionária. Marx coloca, Lenin coloca, tá ligado? É bizarro achar isso. Mas por que colocam isso? E aí temos uma boa explicação. E por que eu acho importante estudar a biografia da Rosa e as cartas dela, além do conteúdo teórico dela? A Rosa, ela passa por certos momentos. Por exemplo, no momento que ela tá na cadeia, ela não consegue analisar com afinco o processo revolucionário na Alemanha, por exemplo, o que os trabalhadores estão fazendo, o que está sendo discutido. É impossível isso, principalmente sendo prisioneira política. Então, nesse momento, ela vai se deter a outras discussões. Assim como quando ela só tá no jornal e não tá escrevendo livro, ela tá escrevendo coisas mais pontuais, coisas mais do dia. Assim como em 1918, quando ela fala, nós temos que fazer a revolução e o capitalismo vai acabar, ela fala por quê? Pensa assim, você tá na cadeia. A Revolução Alemã, ela começa em janeiro de 1918. As greves começam naquele momento. E ela tem uma boa análise sobre o que são greves, como elas decorrem, o que pode acontecer, o que a gente pode utilizar nelas. Ela é solta no meio da revolução. Ela não é solta no sentido de tá tudo bem, ela acabou o tempo dela, ela é solta e aí ela começa a revolução. Ela é jogada naquele turbilhão, naquele maremoto, naquelas ondas gigantescas que vão se sobrecaindo do contexto alemão. E o que ela faz é olhar e falar, opa, tá acontecendo bagulho, a gente vai fazer. Se eu tô aqui no meio, não tem como eu olhar e falar, a gente não vai fazer. É muito mais utilizado isso daí como um bordão, como uma palavra de ordem, do que como qualquer outra coisa. E as pessoas, elas se detêm a isso, porque são frases, e é lógico, a frasezinha que você posta, ela gera mais retweet do que um texto que você vai fazer sobre a Rosa. Pô, isso daí é claro, isso daí, eu que falo muito sobre Rosa, eu percebo. Às vezes eu posto uma frase e todo mundo, nossa, da hora essa frase. Às vezes
pô, não gosto muito dessa frase. Aí quando você traz um fio sobre a rosa, a galera nem curte. É lógico, é assim que funcionam as redes, né? E aí, falta um estudo sobre a rosa. Um estudo que é tido com Lenin, saca? Que todo mundo faz sobre Lenin. E não que tenha que parar de fazer sobre Lenin, mas também fazer sobre a rosa. Esse é o ponto. Aí vão falar, pô, mas ela fala que as massas têm que fazer e que não tem que ter dirigência e tal, não sei o que. Pera lá. Não é bem assim. Vamos lá. Primeiramente que ela foi praticamente uma dirigente, né? Ela era mais secretária, mas ela foi praticamente uma dirigente ao lado do Karl Liebknecht. Segundo, ela não fala sobre não ter dirigência, mas que primeiro, a dirigência ela vem das massas. E não que não possa ter um líder, pode ter um líder. Só que, se esse líder é desconexo das massas, se a dirigência não se vê como massa, que dirigência é essa? E isso é uma pergunta, uma questão que vários, por exemplo, povos originários colocaram ano passado, que vários movimentos negros colocaram ano passado. Por quem o movimento está sendo dirigido? E, no fim, com um olhar mais atento, se você pegar Estado e Revolução do Lenin, ou alguns textos dessa fase posterior, e os textos sobre política revolucionária da Rosa, você vai ver que eles estão muito próximos. E é bizarro, assim. Enfim, daqui a pouco eu entro também nessa outra questão. E nesse livro em específico que eu quero trazer, que eu pretendo me aprofundar amanhã nessa questão teórica para conseguir trazer com a completude que eu queria trazer, vai entrar em discussão o socialismo democrático, que depois o Florestan Fernandes traz essa discussão, por isso que ele é outro teórico aí que eu admiro. E a América Latina hoje, e o Brasil não em específico, mas a UFAM, se eu não me engano, a Universidade do México, que é uma universidade que traz muitos socialistas aí, mais estudos chilenos, estudos argentinos, trazem esse socialismo democrático. O próprio Álvaro Garcia Linera vai lembrar da Rosa Luxemburgo para falar sobre isso, embora teórica e praticamente sejam diferentes. Mas vamos lá, trazendo só uma brevidade aqui. A Rosa, ela começa a ser trazida ainda de leve no movimento pré-petista. Mas são pessoas que vão fundar o PT. E nessa fase, a gente ainda tem o socialismo democrático pautado, mas ele faz oposição ao que era o regime soviético. Oposição, nesse período. E aí entra uma questão que eu trato, que é uma questão de a oposição, ela talvez não fosse o melhor lugar para se começar esse debate. Mas ele deveria se pautar na superação. E aí agora eu vou me explicar, porque eu sei que tem camaradas que me acompanham que tem uma posição favorável ao regime de Stalin e consideram a queda após Stalin, né? Khrushchev, Gorbachev, enfim, por aí vai. Como, né, alguém que, como vocês veem, estou muito próximo do pensamento do Alisson Mascaro, a gente passa a analisar as formas sociais e a teoria do valor. Eu gosto dessas duas questões para analisar. E a questão é, a União Soviética, como o próprio Lenin já dizia quando era a União Soviética, não consegue superar as formas capitalistas. O socialismo democrático, se ele não vem de uma discussão de ainda ser ditadura do proletariado, mas ser uma superação dessas formas sociais, mas na verdade ser uma oposição, ele não se encontra num quadro de exatamente fazer o que ele tem que fazer. Superar o que já foi posto antes, porque ali foi um avanço. A União Soviética, querendo ou não, foi um avanço. Ali a gente tem um passo. A própria Rosa fala, mesmo com as críticas aos bolcheviques, ela fala. Só que pedir que eles fizessem muito mais do que isso, seria pedir que eles fizessem algo impossível. O que eles fizeram já é o maior passo dado para a revolução. O que eles fizeram é o maior passo dado para o socialismo. Praticamente, né? Porque a gente teve teoricamente Marx. Ok. Então, ela reconhece, só que ela coloca os limites. Justamente porque a teoria dela não é uma teoria de oposição, mas é uma teoria de superação e avanço. Coisa que não é trazida para cá. Coisa que é trazida como oposição e vai culminar numa esquerda reformista aqui no Brasil, em partes da América Latina. Hoje a gente tem um resgate que começa com o Florestan Fernandes, mas na América Latina a gente tem esse resgate, como por exemplo pelo Hernan, como o Álvaro Garcia Linera traz teoricamente, embora não traga praticamente, mas ele traz teoricamente, essa questão. E se a gente voltar mesmo para Lenin, e no próprio Estado e Revolução, que foi o livro que a gente leu aqui, ele vai olhar e vai falar,
A questão é que a ditadura do proletariado é o máximo de democracia que a gente pode ter. Para de existir democracia quando para de existir Estado, porque a democracia só pode existir com a existência do Estado. Quer dizer que... o que isso quer dizer? Quer dizer que após a ditadura do proletariado, que é o maior espaço democrático para as massas, para os grupos subalternos, a gente não vai mais precisar da democracia, e nem do Estado, e nem da ditadura do proletariado. Porque a gente já vai viver uma sociedade onde sejamos humanamente iguais, socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, saca? É esse o ponto. A Rosa, em momento algum, é oposição à União Soviética, mas ela é superação. A gente entende que, ok, a gente precisa estudar o que aconteceu com o Estado, com o direito e com essas questões na era no período do Stalin. Perfeito. Só que mesmo assim, ainda não é uma questão de oposição, porque ali a gente tem o capitalismo querendo voltar a tomar conta. Então, a gente, para fazer superação, a gente tem que trazer o socialismo novamente. E não é no sentido de fazer oposição, mas no sentido realmente de superar, de pegar o que estava posto, olhar e falar como que a gente consegue avançar nisso e como que a gente consegue impedir que aconteça as coisas. Enfim, todo esse debate. Meu Deus do céu. Enfim. Acho que é isso. Chegou uma mensagem aqui, calma aí que depois eu leio. Enfim. Aí a gente tem aí, então, aproveitando esse tema, um livro que não é sobre a Rosa diretamente, mas é um livro do Marcos Derroio, que se chama A Forma Política da Frente Única, Os Prismas de Gramsci. Enfim, cara, o que eu posso falar desse livro? É um livro que é interessante porque ele vai analisar o movimento da Internacional Comunista, da União Soviética, da Itália e da Alemanha. Mas eu me atento principalmente ao capítulo 1. Primeiro capítulo? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Ao capítulo 1. Guerra, Revolução e Cisão Comunista em Gramsci, que vai começar pela discussão entre cisão e refundação comunista em Lenin e Rosa Luxemburgo. É uma recomendação mesmo esse livro, para entender o que é cisão e o que é refundação, para entender o que aconteceu no processo revolucionário específico da Alemanha, específico da Itália e específico da União Soviética. Saca? Para entender qual foi o posicionamento dessas pessoas, qual era a discussão da União Soviética, o que aconteceu com ela, o que acontece com o Estado, o que acontece com a Internacional Comunista, o que acontece na Itália, o que acontece na Alemanha, o que é a ascensão do fascismo e do nazismo, o que foi os movimentos anteriores a isso, quem foi Gramsci, quem foi Rosa e quem foi Lenin. Livro base para isso. Acho que esse é o livro, enfim, é um dos livros que eu mais gosto, de verdade. Os Prismas de Gramsci, do Marcos Derroio, é um dos livros que eu mais gosto. Aí a gente vai entrar, então, Rosa Luxemburgo e os protagonismos das lutas de massa, que enfim, o Greve de Massas, Partido e Sindicatos que eu uso é desse livro no episódio do podcast. Cara, eu vou deixar recomendado aqui, porque esse livro foi o livro que me aproximou efetivamente de Rosa, de eu olhar e falar, ok, eu preciso me debruçar sobre a Rosa Luxemburgo. A gente vai ter aí Rosa Mais do que Nunca, escrito pelo Gerhard Dilge, depois a nota bibliográfica da Isabel Loureiro, e vai passar por alguns textos escolhidos, né? Trecho deles, tá? Reforma Social e Revolução, Questões de Organização da Social-Democracia Russa, eu vou falar desses textos já, tá? Greve de Massas, Partido e Sindicatos, Direito de Voto das Mulheres e Luta de Classes, Acumulação do Capital, A Crise da Social-Democracia, que é uma brochura de Június é um pseudônimo que ela usa, A Revolução Russa, A Socialização da Sociedade, O que Quer a Liga Espartacus, que é a liga que ela forma, e nosso programa em Situação Política. Inclusive tem um outro programa que está sendo traduzido agora, que é da Social-Democracia da Polônia e Lituânia. Enfim. E já tem algumas cartas dela, que inclusive eu acho que eu trago duas no episódio do podcast, que é duas pro Léo Jorges, que é o primeiro amor dela, duas pro Kostya Zetkin, que é o segundo amor dela, uma pra Matilde Wurm, que enfim, é alguém que entra depois na vida dela, e uma pra Sofia Liebknecht, que é a mulher do Karl Liebknecht. Aí depois vai ter uma cronologia resumida da vida e da obra dela e a bibliografia do livro. Enfim, leiam, de verdade, pela expressão popular, tá? Não é porque é pela expressão popular que eu tô divulgando, mas leiam. A Acumulação do Capital,
Eu acho que é um livro pequeno, né, como vocês podem ver. Ela se aprofunda nas teorias do Marx. E tem uma coisa da hora que ela fala Aonde que ela fala? Nas cartas dela. Ela fala, eu escrevi a Acumulação do Capital, e assim como a resposta que ela faz para uma crítica que tem a Acumulação do Capital, de uma vez só. Eu não revisei nenhuma vez o texto. Porque eu tava tão inserida do que eu tava escrevendo, eu tava tão com afinco, eu tava colocando tanto minha vida política, sabe, tipo, de realmente se deleitar sobre a construção, que eu não precisei revisar nenhuma vez o livro. E aí quando chega a forma final, ela olha e fala, realmente eu não precisava ter revisado. É bizarro, cara. Isso é um bagulho que me aproxima dela também, porque é mais porque eu não gosto de revisar mesmo. Mas sabe, tem coisas que eu escrevo assim que eu olho e falo, cara, não preciso revisar. E tem coisas que a ansiedade olha e fala, cara, lê isso daí 20 vezes. Enfim, mas eu acho interessante essa questão de quando você tá inserido em algo, você realmente se dedicar àquilo, tá ligado? Você realmente se dá àquilo. E agora vamos pros textos dela, que eu vou trazer um pouquinho mais. Eu vou mais trazer explicação breve sobre os textos, porque, enfim, já é 1 hora de live. E se a gente for falar sobre tudo, a gente fica aqui 2 anos. A gente começa então pela primeira edição dos textos escolhidos da Rosa, pela editora Unesp, organizado pela Isabel Loureiro, né? E aí, a gente vai ter aí textos fantásticos. Fantásticos. O primeiro livro, que é de 1897 mesmo, ou de 1899, deixa eu ver aqui, 1899, é o Reforma Social ou Revolução, que é um livro aí de 89 páginas, fantástico. Mas o que me surpreende não é apenas o livro. Ele tem um anexo, que inclusive eu utilizei para falar um pouco sobre a guerra que está acontecendo hoje, que é o Milícia e Militarismo. E não só sobre a questão do financiamento, a questão do lucro do capital com isso, mas a questão de o que é a milícia socialista, saca? Lembra da música do Dom L? Eles têm milícia, a gente também tem, só que é milícia zapatista? Enfim, a Rosa ela faz uma discussão sobre isso de uma forma fantástica. Depois a gente tem alguns artigos que são publicados no jornal por ela, que é apenas uma... Ô, camarada Quinoco! Seja bem-vindo, muito obrigado aí pela raid. Salve, salve, Esquizão. Salve, salve, galerinha. Salve, salve, Clisbeck. Axanibu, seja bem-vindo, muito obrigado pelo follow. Meu Deus, calma aí, é muita gente. Jesus do céu. Salve, salve, geral. Sejam todos bem-vindos. E Sol das ANT. O Igor C1, seja bem-vindo. JB Russo. Sol da Sante, Curoron, caraca, seja bem-vindo geral. Pit Blues, muito obrigado aí pelo follow também, camarada. Cê é louco, chegou uma galera, hein? Cê é louco, Kinas, muito obrigado. Muito obrigado, camarada. Tabacas, a Tabacaria Existencialista? Thaís Lopes QB, seja bem-vindo também, camarada, muito obrigado aí pelo follow. Seja geral bem-vindo. É isso. Bom, galera, pra falar, eu sou o Marcos Morcego, né? Bom, tem podcast, live, enfim. Vocês vão descobrindo aí no decorrer. Hoje a gente tá falando aí sobre a camarada Rosa Luxemburgo, porque amanhã é aniversário, né? Seria aniversário dela, de 151 anos. A gente passou por uma série de indicações mais gerais, e agora eu tô seguindo uma ordem cronológica. Tô começando agora, inclusive, falei do primeiro texto publicado por ela, livro publicado por ela. E amanhã a gente vai estar aqui se aprofundando teoricamente um pouquinho nela, dando aquela aprofundada nela. Ah, salve, salve, camarada. Uma honra ter você aqui, da hora. Enfim, não dá pra eu voltar porque eu gastei, tipo, uns 45 minutos só falando sobre Rosa Luxemburgo, tá? Perdão. Mas a partir de agora dá pra vocês acompanharem aí. Eu tô com esse livro da editora Unesp aqui, passando pela cronologia, que é os textos escolhidos dela entre 1899 e 1914. Uma primeira fase. Por que essa separação, né? Em 1914 a gente tem a Primeira Guerra Mundial e ela é presa e fica presa até 1918, né? Ela fica 4 anos presa aí. Então, a gente vai ter aí essa sequência. Enfim, minhas redes sociais estão aí pra quem quiser conhecer mais, @morcego_, Marcos_, tanto no Insta quanto no Twitter. A gente tem aí o apoia.se/caverna-morcego, então você curtiu o trampo, enfim, pode apoiar. Tem o Pix mpbl9753@gmail.com. E, mano, tá tudo, tipo, eu vou mandar aqui o link TRE, porque lá tem tudo, podcast, enfim, se vocês quiserem tudo pra não precisar ficar mandando aqui parte por parte. Só deixa conectar aqui no chat. Cadê? Enfim, família, eu sou meio perdido assim, desastrado, tá? Já aviso.
Essa doideira de sempre. Aqui, agora foi. Link tr.ee/morcego Marcos. Acho que é esse meu link TRE. Enfim, tem tudo aí pra quem quiser. É isso. Então ela começa aí com Reforma Social ou Revolução. Aonde a Isabela Loureiro, inclusive, falou hoje, né? Reforma Social ou Revolução. Os dois, né? A gente não pode imaginar que a revolução vai acontecer de uma hora para outra. Enquanto ela não acontece, a gente não pode deixar ser esmagado pelo capital. Saca? E aí, a reforma dá certos apoios, né? Ainda se pensando depois no movimento gramsciano que vem para América Latina, essa discussão sobre a rosa ela se torna melhor ainda e mais fácil de ser feita ainda. Porque aí a discussão ela vai ganhar outros rumos, tá ligado? Sobre guerra de posição, guerra de movimento, enfim, questão de hegemonia e todo esse debate com Reforma Social e Revolução ganha outro caráter. E a gente tem um anexo que é Milícia e Militarismo, onde ela vai discutir sobre a questão da lucratibilidade das guerras, a lucratibilidade de você ter um organismo militar sendo parte do Estado e sobre a militarização das polícias. E a gente tem como contrapartida as milícias. E não as milícias como as milícias bolsonaristas, mas, novamente citando como disse Dom L, a gente também tem milícia, só que a milícia zapatista, nesse mesmo sentido que ela vai trazer e se aprofundar teoricamente. Depois a gente tem 2 artigos de jornais dela, que é Apenas uma Vida Humana e O Próprio Filho, onde, assim, ela sempre tem um caráter poético em alguns textos dela, principalmente nessa primeira fase dela, tal qual Marx, onde ela vai trazer, cara, de uma maneira brutal, a realidade vivenciada, saca? Acho que eu falei em live, eu li em live esses textos, acho que não tá mais salvo na Twitch, enfim. Eu devo ter lá no Ticoteco, mas ela vai realmente olhar e falar, cara, olha a situação que a gente tá passando, e ela vai descrever coisas que ela vê no jornal ou que ela vê na vida, e olhar e falar, como que a gente pode normalizar essa opressão, essa exploração e esse esmagamento feito pelo capital. Depois a gente vai ter Paralisia e Progresso do Marxismo. É um texto interessante, onde ela está falando justamente sobre uma espécie de interregno. Onde ela está falando sobre isso, tipo... Cara, vamos lembrar que a Segunda Internacional, ela realmente trava o marxismo. Saca? Ela efetivamente consegue barrar o que é ser revolucionário. Tanto que ela faz o Reforma Social e Revolução contra o Bernstein. Nas cartas, depois de 1910, ela olha e fala, eu não vou gastar mais uma linha com esse cara, porque simplesmente não dá mais pra bater nele, não dá pra eu ler ele. E o Kautsky, ela vai passar a odiar em 1910, é quando marca a ruptura com o Kautsky. Inclusive ela mantém contato com a Louise Kautsky, que é a mulher do Kautsky, e com o filho do Kautsky, o Hans Kautsky, e por diversas vezes ela fala... Pô, eu sinto muito, mas eu não me sinto mais à vontade de ir pra sua casa e tal, e não sei o que, de fato. Depois ela vai escrever um texto chamado Karl Marx, onde ela fala sobre Karl Marx. Enfim, cara, ela é a maior fã de Karl Marx, saca? Só que pra mim ela segue uma linha em partes engelsiana. Tem uma discussão sobre Engels, né, a diferença e tal, mas é isso. E aí ela começa a falar sobre textos mais políticos, né? A gente vai ter Expectativas Frustradas, onde ela vai falar sobre movimentos que não vão pra frente. E aí, Questões de Organização da Social-Democracia Russa. Esse, já em 1905, se eu não me engano. Quase certeza. Deixa eu ver se tem a data aqui. Página 151. Um pouco antes de 1905. Então, antes dela ir pra Rússia, porque ela vai acompanhar a Revolução da Rússia, lógico. Aonde ela fala... lembrei. Aonde, nossa, mano, é muito texto e às vezes a gente não lembra, né? Ela vai falar sobre a questão do processo de greves na Rússia desde antes de 1890, cara. Ela vai fazer toda a construção do movimento revolucionário russo. Ela é foda. Depois ela vai escrever A Igreja e o Socialismo, que talvez seja um dos melhores textos dela, que trazem antropologia e sociologia. Fenomenal. E aí ela começa nos textos sobre a Alemanha, onde ela vai escrever O que Queremos, que ela vai falar sobre a social-democracia alemã e a social-democracia da Polônia e Lituânia. Ela vai escrever Greve de Massas, Partido e Sindicatos, que é o que me dá base para hoje fazer uma teoria sobre movimentos sociais. Rosa é foda.
A gente vai ter a teoria prática, escola sindical e escola partidária, onde ela vai começar a discutir sobre isso. Ela odiava dar aula, odiava, mas ela vai trazer reflexões até nas cartas sobre a diferença do que era uma aula numa escola sindical e o que era uma aula numa escola partidária, e como as duas poderiam ser complementares. Cara, assim, a Rosa, ela pensa sobre tudo e ela vai dialogando sobre muitas coisas. Tanto que o próximo texto é Marrocos. Aqui ela tá falando antes da... Perfeito. Antes de tudo, é porque vocês perderam o começo, mas eu vou dar duas indicações. Duas indicações. A Isabel Loureiro dá outras, né? Porque, enfim, ela não se indica, mas nas Armas da Crítica a gente tem 3 textos dela, partes de textos dela, tá? É uma recomendação lá pela Boitempo, mas Rosa Luxemburgo, o protagonismo da luta de massa, pela expressão popular, organizado pela Isabel Loureiro. Além de trazer alguns textos dela ao decorrer de todo esse tempo, traz algumas cartas. Foi o livro que me fez me apaixonar por ela. Além disso, tem episódio sobre ela, pesquisa aí, ó. Caverna do Morcego, 150 anos, Rosa Luxemburgo. Tem episódio lá, tá? E tem o socialismo, socialização da cidade. Socialização da cidade. Pra quem quiser, lá eu vou dando algumas dicas, vou falando sobre ela, talvez também faça vocês se apaixonarem pela Rosa Luxemburgo. Não, fique em paz, tabacas. Fique em paz. E aí a gente tem Marrocos. Marrocos é uma questão interessante. Antes da Guerra Mundial, ela já estava prevendo a Guerra Mundial. A Isabel Loureiro, inclusive, falou sobre isso na live. E Marrocos, ela fala sobre essa espoliação e essa colonização. Aqui a gente ainda não chegou em 1913, que é o ano que sai a acumulação do capital dela, né? Na acumulação do capital, ela fala que a acumulação do capital continua com o avanço do capitalismo. Em Marrocos, ela traz um exemplo prático disso. Ela olha e fala, a colonização não parou. A expropriação não parou. E cada vez o capitalismo está se apropriando mais. Aí a gente tem, novamente, a massa e o líder, que é onde ela discute sobre essa questão de liderança e a massa, aonde ela vai propor uma não divisão entre esses dois, e não que não exista líder, mas que exista líder. Mas que esse líder seja das massas, ou seja a própria massa, a depender, e que as massas vão ditar o movimento revolucionário, e não o líder. O líder ele tem que saber ler o movimento e dar as palavras de ordem corretas. Mas quem vai iniciar todo o processo vão ser as massas. Ninguém pode colocar as massas em movimento senão elas próprias. Ninguém pode mandar as massas entrarem em movimento. E isso é uma grande questão, uma grande discussão. Depois ela tem o credo, onde ela vai falar sobre o poder do credo. Depois, direito do voto das mulheres e luta de classes, onde ela vai discutir sobre a questão da Inglaterra, da França, sufrágio, enfim, toda essa questão. E aí ela tem um texto que é polêmico. A herança de La Salle. Porque nas cartas deu para entender um pouquinho melhor essa relação que ela gosta do La Salle, mas o La Salle, embora antes fosse amigo de Marx, depois eles rompem, né? Mas, inclusive, ela é uma das pessoas que fala no enterro do La Salle. Tanto que na camiseta do Acrata tem a foto do... Cadê? Aqui, ó. É porque tá cortado, mas aqui desse lado tem a foto do La Salle. Tipo, sabe aquelas coisas de é um quadro e umas florzinhas em cima? E aí ela começa a se aprofundar na questão do que estava rolando, né? Questões táticas, onde ela já começa a propor ser contra a guerra que estava se formando. Porque, vamos lá, a social-democracia na época era socialista. E até então ela era contra a guerra. Quando a guerra começa a despontar, o que a social-democracia faz? Trabalhadores da Alemanha, vamos à guerra, vamos defender nossa nacionalidade contra os inimigos russos e os inimigos de outros países. E essa brutalidade, essa barbaridade, nós precisamos ir à guerra. E os trabalhadores, então, vão alegres e contentes. Exceto os lutadores que estavam ao lado da social-democracia antes dela mudar de lado. Inclusive, ela perde camaradas nessa luta. Paul Levy, Hans, Diefenbach, enfim, uma galera assim, que era uma galera que tinha um futuro promissor na luta revolucionária. E ela vai começar a relatar, então, a partir do desempregado, ela começa a relatar a questão das problemáticas que já estava se formando. Aí ela fala sobre discurso de defesa em 20 de fevereiro de 1914
que é quando ela começa a ser acusada, acusada pelo governo de ir contra a monarquia e contra o rei e tal, etc e tal, e fala mal de tal cara e não sei o que, e aí ela ia ser presa porque ela perturbava a ordem e tal. E aí, antes de escrever efetivamente sobre a guerra imperialista, ela escreve 2 textos, e um eu vou colocar, embora já seja sobre isso, mas eu vou colocar de forma resumida. Um é A Proletária, onde ela fala sobre a condição da mulher proletária, e outro é A Paz, a Tríplice Aliança e Nós. Mas é um texto muito curto, a ponto de ser um texto efetivamente sobre a guerra, sabe? É muito mais aquela questão de agitação do que propriamente dita de ser contra a guerra. Até que nós chegamos, então, nos textos dela entre 1914 e 1919, que é o ano de morte da camarada Rosa Luxemburgo. Aqui a gente tem mais, cara, textos pra caralho. E os textos que começam são os textos justamente sobre a guerra, escombros e pela solidariedade internacional. Ela já esse texto já é organizado de forma pesada, né? Logo após, a gente tem os textos que marcam a cisão de uma parte do Partido Social Democrata com a social-democracia, onde ela começa a acusar a social-democracia dos problemas dela. Onde a gente vai ter rascunhos da tese de Július. Salve, salve, Yuka BHG, seja bem-vindo, camarada. Rascunhos das teses de Július, que é a base da tese espartaquista. E depois, a crise da social-democracia. Ela gasta, aqui nesse livro, salve, salve, Matheus Branco, seja bem-vindo também, camarada. Ela tem aqui 130 páginas sobre a crise da social-democracia. Só sobre esse tema, só sobre isso. E falando sobre a particularidade de lá. Depois, ela volta a olhar para a questão internacional, né? É obra de muitos. Carta aberta aos amigos políticos, época que ela tá para ser presa. Olhar retrospectivo sobre a Conferência de Gotha, porque acontece, aquela Conferência de Gotha, ela vai olhar para aquilo justamente para criticar o puro reformismo. E vai falar sobre o 2º e o 3º volumes do Capital. Então, a vida dela é sempre isso, esse caminho entre política, internacionalismo, o que a gente está passando agora, eu presa e economia. E muitas vezes alguém vai fazer algum recorte e vai falar, ela é politicista, ela é economicista, ela é imediatista, não sei o quê. Só que isso são partes isoladas do pensamento de Rosa. E por isso que não dá para analisar sem entender a vida dela. É essencial entender a vida da Rosa Luxemburgo. Em específico eu falo dela por causa disso, por causa do que acontece com isso. E ela também vai falar nas cartas muito sobre botânica, que é a primeira área que ela se interessa. Ela não começa estudando economia e política. O Léo Jorges, como diz a Isabel Loureiro, ela que falou isso hoje em live, é quem dá esse empurrão dela para essa parte. E uma coisa, antes de continuar a falar sobre esse texto dela, que me pega muito, e eu sempre falo isso, porque mesmo presa, ela olha várias vezes e fala, putz, às vezes eu tenho vontade de largar tudo. Só que eu não consigo, eu não posso largar tudo. E diversas vezes na cadeia, nas cartas, ela fala, eu não sei mais se eu vou sair daqui, mas eu vou falar pra vocês, eu prefiro morrer presa aqui ou ser executada do que morrer parada, sem vontade de fazer a revolução. Cara, isso é brutal, isso é brutal. Em todas as vezes que ela é ameaçada de prisão, a galera fala, Rosa, você não vai, você vai fugir, né? Por isso que você tá viajando e tal, e não sei o quê. E toda vez que tá próxima dela ser julgada, ela tá no lugar, ela é julgada, ela é presa, e ela é presa assim, tipo, parça, ela tem problema do estômago, ela tem um problema no quadril, enfim, ela tem uma caralhada de problemas e ela enfrenta tudo. E quando tá acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que ela tá perdendo camaradas e tal, ela fala, eu não consigo mais me sentir abalada sobre tudo isso, saca? Mas a única coisa que pode nos dar resposta é a história, as próximas coisas que vão acontecer. A gente não pode comandar a história, a gente só vai ter que saber trabalhar com ela conforme ela for desenrolando. E a gente vai ter que tirar leite de pedra a partir disso. Ela não utiliza essas palavras, mas é isso.
Cara, é brutal. Aí ela vem sobre a Revolução Russa, a tragédia russa, onde ela discute justamente a questão dos bolcheviques. E a Revolução Russa, ela faz o maior elogio, porque ela tá recebendo as informações, e ela, eu até postei a frase que ela fala, né? Aqui a gente não teve, os relatos que a gente tem, que são concretos, é que não teve um grande derramamento de sangue. Praticamente nenhum derramamento de sangue. E não existem programs, ou seja, políticas contra os judeus. É muito mais fácil isso acontecer na nossa Alemanha de hoje do que na União Soviética. Dito e feito, uns anos depois, né? E aí na tragédia russa, ela vai discutir sobre a questão da Assembleia Nacional que é dissolvida, sobre a questão do que acontece com os sovietes, e ela faz a mesma alerta que a Emma Goldman vai fazer sobre a questão do que se formava dentro da União Soviética. Ela vai fazer os pequenos Lafayette, que não é tão interessante. Aí volta o começo, o antigo jogo, uma questão de honra, a Assembleia Nacional, uma peça ousada. Eu acho que tem mais nesse mesmo sentido. Não, é só esses. Aonde ela volta a falar sobre os próximos passos e o que acontecia com a social-democracia e com o reformismo. Aí ela vai aos proletariados de todos os países. Esse é isolado sobre internacionalismo. Aí ela volta. O Aqueronte em Movimento, Congresso dos Social-Democratas Independentes, aqui é o SPD, que é o partido que rompe com o SPD, que é um partido mais à esquerda, então vai ter Clara Zetkin, enfim, vai ter uma galera que vai juntar nesse partido, o Karl Liebknecht, ela, o Paul Levy, Léo Jorges, enfim, uma galera vai vir pra isso. Lá a gente já vai ter os espartaquistas se formando. Porém, e aí pra quem fala, a Rosa quer colocar tudo no espontaneísmo e tal, não sei o que. Mas ela vai ter um texto logo depois que vai se chamar As Massas Imaturas, onde ela percebe que não está pronta a revolução. Porém, ela não tem outra coisa senão se jogar na revolução porque ela está em andamento. Ela não pode parar as massas. Como que você olha para as massas e fala: ó, eu sei que vocês estão empolgadas, mas vocês ainda não estão prontas, não façam a revolução. Ao fazer isso, o que a gente tem no próximo momento é a formação das milícias que vão suportar o nazismo depois. Para vocês verem o nível, a sua democracia vai recair em toda uma república, a República de Weimar, uma república policial, do Ebert e do Scheidman, tá ligado? Tipo, ela alertava pra isso, ela olha e fala, ó, a gente não tá pronto, mas a gente não tem outra coisa, porque as massas já estão em movimento. Infelizmente é isso, a gente vai ter que se jogar, cara. Ou é socialismo barbárie, vai ser isso, a gente vai ter que jogar e foda-se. Visionária, vou me empolgando como você aqui. Porra, eu fico feliz demais, porque é isso, cara. Os textos dela são realmente apaixonantes, para além de, cara, tremendamente bons. São fantásticos, tá ligado? Eles são apaixonantes. Depois ela vai ter a socialização da sociedade, onde ela vai trabalhar. Eu tenho um episódio lá no podcast, o terceiro ou quarto episódio, falando mais sobre essa questão econômica do que aconteceria na socialização, né? Justamente porque a União Soviética já se formava e ela tem contrapontos ali. Aí depois ela vai falar aí, enfim, praticamente tudo que acontece depois é sobre a questão russa, a questão alemã. Vamos lá. Sobre o Comitê Executivo dos Conselhos, o que quer a Liga Espartacus, nas trincheiras, a Assembleia Geral Extraordinária do SPD, que eles vão meio que romper aí, a Assembleia Nacional ou o Governo de Conselhos, os Mamelucos de Ebert, uma vitória de Pirro, as eleições para a Assembleia Nacional, a Conferência Nacional da Liga Espartacus, Congresso de Fundação do KPD. O KPD vai ser o Partido Socialista, que depois de alguns anos essa galera, né, porque assim, aqui ela já tá quase no ano de morte dela, tá? Quase no mês de morte dela. O KPD se forma, matam Léo Jorges, Rosa e Karl Liebknecht em uma semana. KPD para, surge a República de Weimar, a República Policial, etc e tal. E alguns dias depois tem uma Assembleia Nacional, né? Que ela achava que não fosse acontecer, ela errou. Aconteceu alguns dias depois, mas porque mataram os revolucionários, né? E aí surge o KAPD, que aí é o Partido Socialista Alemão, que é o partido que vai ser contrário ao Congresso de Weimar e que vai fazer diversas lutas nesse período. A gente tem o primeiro congresso, o que fazem os dirigentes, deveres não cumpridos, o fracasso dos dirigentes, congresso de cartas e a ordem reina em Berlim, porque a social-democracia para com a revolução. Ela para com a revolução. E esse é o último texto dela,
A última carta dela enviada acontece 4 dias antes da morte dela. Ela manda dia 11 e vem a falecer dia 15. Pra quem quiser, as cartas é da mesma coleção de livros. As cartas sobre a Rosa Luxemburgo. Nas cartas a gente vai ver, e aqui é uma coisa muito boa, a questão do que ela pensava, a questão de como ela observava os movimentos. Mas a gente vai ver os conflitos pessoais dela, questões amorosas. Cara, ela tinha uma questão platônica no amor, assim, cara, de verdade. Ela é uma pessoa apaixonada, não só pela vida, mas pelas pessoas que ela se relacionou, pelas construções dela, por tudo. E apaixonada por construir politicamente, tá ligado? Vai entender os dilemas dela na prisão e vai entender a questão com os animais. A Isabela Loureiro, inclusive, falou numa live, embora eu fiquei meio pá com o modo como ela expôs, mas a Rosa Luxemburgo tem uma carta onde ela relaciona a invasão agrícola, da indústria agrícola na Alemanha. E ela fala, essa invasão agrícola está destruindo todo um ecossistema. Tem certos animais que eram vistos que não estão mais a existir. Morreram. A indústria faz isso, e aqui vem uma questão, tipo, porra, ela não era ecossocialista, ela não era, saca? Ela não era nada disso, nem existia isso na época, mas ela já olhava e já falava, olha como nossa luta tá tão ligada. A mesma indústria que dizimou os povos originários nos Estados Unidos é a indústria que dizima os animais aqui na Alemanha. E ela começa a pensar dessas relações existentes da própria indústria, do capitalismo. É isso que o capitalismo é. Enfim, ela vai ter herbários, tem livros que são herbários dela. Ela vai ter, cara, ela fez de tudo. Teve uma fase que ela pintava, teve a tentativa de escrever poema, ela tentou tocar as coisas, ela não sabia tocar, ela não sabia cantar, ela tinha uma paixão por teatro, por música. Cara, ela era... E conhecer essa Rosa, pessoa, e uma pessoa que não se separa do movimento político, é o bagulho que é mais pesado. Porque aí a gente passa a humanizar a nossa própria militância, cara. Isso é uma coisa que falta hoje, saca? Falta tanto para as pessoas que se expõem da militância, eu falo muito para os comunicadores, mas também para a galera que acompanha, para a galera que segue, de desumanizar todo esse processo, de olhar e falar, mano, mas e aí, você não vai falar sobre isso? Mas e aí, você não vai tratar sobre isso? Nossa, mas você bebe? Nossa, mas você curte em festa? Nossa, a gente não tá preso num cubo de isso é ser militante, acabou e eu só posso ser as outras coisas no off quando ninguém tá vendo. Isso também faz parte da nossa construção. Porque nós não somos formados por coisas particulares, mas nós somos formados por tudo que tá à nossa volta e que a gente interage com, saca? E vão ter contradições, vão ter discussões, vão ter problemas, vão ter resoluções, vão ter avanços, às vezes, infelizmente, retrocessos, às vezes problemas que nos tiram da militância, às vezes problemas que nos colocam novamente no movimento, enfim, toda essa onda, para utilizar termos que ela gosta de usar, né? Toda essa onda de coisas vão acontecendo nas nossas vidas e nos constroem politicamente, né? O Zé Paulo Neto, falando sobre o Marx e sobre o Engels, ele fala, né? O militante, ele tem que, querendo ou não, ser um cara que estuda, ser um cara que tem certo acúmulo, etc e tal, não sei o que, etc e tal. Só que ele não se forma puramente pelo estudo. Ele se forma pelo movimento do que vai acontecendo na vida dele, cara. Saca? Vamos pegar o Galo, saca? Trocando uma ideia com o Galo, eu falei da Krupskaya lá, a gente tava trocando uma ideia sobre educação e tal, não sei o que, ele falou, pô, eu acho da hora isso, vocês falam o nome, eu pego e eu falo, pô, beleza, a Krupskaya e tal, ela tava em tal lugar, ela é ligada a tal, não sei o que, ela falou sobre isso. Depois eu dou uma pesquisada. E pá, ele é um revolucionário que se formou na luta direta, mas que pra continuar avançando, tem que ter um estudo, cara. E é muito disso, tá ligado? É muito dessa nossa função aqui, de conseguir linkar todas essas questões, tanto da vida pessoal, quanto da militância, quanto de trazer os estudos, quanto de trazer os elementos práticos, quanto de trazer tudo o que tá acontecendo, quanto de trazer discussões, enfim. E é um bagulho tenso. Mas é isso que eu tinha pra hoje. Amanhã a gente vai se aprofundar um pouco em alguns debates da Rosa. Eu vou trazer alguns 3, 4 debates que eu acho principais. Como, por exemplo, democracia socialista, né? O que é a democracia dentro do socialismo. Qual a questão das massas e da dirigência. E mais um ou dois que aí eu for pensando entre hoje e amanhã, tá? Eu vou passar, enfim, hoje estudando, provavelmente. E é isso. Fechou pra vocês? Tá ótimo, família? Suave?
Mais algo que vocês querem? Alguma pergunta, alguma coisa? Aproveita, é o momento. Fechou, amanhã que horas? Família, amanhã eu acho que vai ser às 10 horas da manhã ou às 2 horas da tarde. De que horas vocês preferem? Use Bruzinhas. Use Bruzinhas mesmo com R.com. Use Bruzinhas. É a única camiseta da seleção que eu vou utilizar aí nos próximos dias. Então é isso, família. Eu vou fazer a raid pra alguém aqui. Aí, muito obrigado. O Arco Verde, seja bem-vindo, inclusive, camarada. Muito obrigado aí. Enfim, eu vou fazer a raid pra Preta Nerd, tá, família? Porque, enfim, tem pouca gente lá. Ela entrou agora há pouco, ao vivo. É isso. Isso mesmo. Preta e Nerd, isso. Eu sempre confundo. Então, eu queria agradecer novamente. Eu vou postar essa live no YouTube, tá? Então, pra quem quiser ver depois e não curtir a Twitch, vai estar lá no YouTube. Lives da Caverna do Morcego. Deixa eu colocar aqui o bagulho só pra vocês antes. Lives. Pra quem quiser, vai aparecer aí, ó. O canal do YouTube tá aí. Barra Raid Preta e Nerd. Então, família, queria agradecer a presença geral. Até mais, até logo, se cuidem. Beijo no coração de vocês.